A gente sabe que a cultura vai mudando de um país para o outro, isso é um dado claro. Mas tem uma coisa que parece que é bem parecida quando a gente vai olhando as regiões. O que caracteriza uma pessoa que é descolada, que é considerada legal, maneira? De acordo com uma pesquisa que foi publicada pela Associação Americana de Psicologia, aqueles que são vistos como mais descolados, automaticamente, eles são mais legais, têm uma personalidade que é mais surpreendente e as pessoas gostam disso. Esses perfis foram quase vistos no modo que é universal e considerados aquelas pessoas também mais extrovertidas, mais aventureiras, mais abertas para aquilo que é novo. Para falar a respeito disso, eu entrevistei Caleb Warren. Ele é um dos autores desse estudo e professor do Allard College of Management, da Universidade do Arizona. E a gente separou essa entrevista para você acompanhar o que torna alguém mais descolado. A gente sempre fica se questionando o que faz alguém divertido, engraçado, então o famoso cool. Para entender um pouco mais desse processo, tem pesquisa científica falando sobre isso. Eu convidei o professor Caleb Warren, de uma universidade americana, responsável por uma publicação recentemente, para falar sobre esse assunto. Professor, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por me receber. Dr. Warren, na sua opinião, quais são as características específicas que fazem alguém ser considerado descolado? O que descobrimos foi uma combinação de 6 traços ou atributos que estão claramente associados a pessoas consideradas descoladas. Ou seja, esses atributos são mais comuns em pessoas maneiras do que em pessoas que não são. E também são mais característicos dessas pessoas do que daquelas que simplesmente parecem agradáveis ou boas. Esses traços são ser extrovertido, gostar de interagir com os outros, ser muito sociável, hedonista, focado no prazer imediato, poderoso, ser dominante e estar no controle. E 3 atributos ligados à independência e ao espírito livre, ser aventureiro, aberto e autônomo. Então, sim, esses 6 atributos são extrovertido, hedonista, poderoso, aventureiro, aberto e autônomo. Dr. Warren, no seu trabalho, o senhor destaca uma diferença entre ser legal e ser bom. O senhor pode elaborar um pouco mais essa ideia, explicar como é possível entender esses dois conceitos? Sim, há muita sobreposição. Tanto o que descobrimos quanto o que pesquisas anteriores apontaram é que as pessoas frequentemente usam a palavra descolada para expressar aprovação, ou para dizer que gostam de algo ou consideram algo desejável. Então, a maioria das coisas que são boas também são vistas como cool, e a maioria das coisas descoladas também são vistas como boas. Mas se cool for realmente um conceito próprio, e não apenas um sinônimo de algo bom, então precisamos entender como ele se diferencia de outros traços ou avaliações positivas. Foi isso que tentamos fazer nesse trabalho. E o que encontramos foram aqueles 6 traços mais associados à pessoa considerada maneira, enquanto outros traços, como ser caloroso, agradável, consciencioso e tradicional, foram vistos como positivos, mas não foram considerados cool. Dr. Warren, Dr. Warren, o seu trabalho é baseado na opinião de mais de 5.000 participantes de 12 países diferentes, como Espanha, Austrália e Coreia do Sul. Diferentes países têm diferentes ideias sobre o que torna alguém descolado? Então, a princípio, foi isso que motivou esta pesquisa. Queremos analisar quais são as diferenças culturais no significado de descolado e nos tipos de pessoas que são vistas como cool. Por isso, desenhamos um estudo em que perguntamos sobre 15 traços diferentes, incluindo aqueles que mencionei antes e alguns outros. Então, realizamos o estudo em todos os continentes do mundo, exceto na Antártica. Mas o que descobrimos foi que obtivemos os mesmos resultados, ou quase os mesmos, em todos os países. Não houve diferenças significativas ou sistemáticas. Em todos os países da nossa amostra, as pessoas cool foram percebidas como extrovertidas, hedonistas, poderosas, aventureiras, abertas e autônomas. Professor, o senhor teve a possibilidade e oportunidade de analisar todos os seus dados e isso é realmente muito importante. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua metodologia. O senhor se importaria de explicar? Certo, então nós realizamos um experimento e nesse experimento os participantes desses diferentes países foram convidados a pensar em um dos 4 tipos de pessoas. Eles podiam pensar em alguém que conheciam, nós pedimos uma pessoa famosa, queríamos alguém que eles conhecessem pessoalmente e que consideravam descoladas. Essa foi uma das condições. Em outra condição, eles pensaram em alguém que conheciam e que consideravam não tão maneiras. Em uma terceira condição, pedimos que pensassem em alguém que considerassem uma boa
boa pessoa. E na quarta condição, pensaram em alguém que conheciam e que consideravam uma pessoa ruim. Depois, pedimos que respondessem perguntas sobre essas pessoas em quem pensaram. As perguntas avaliavam aqueles atributos e traços que mencionei antes. Por exemplo, essa pessoa é extrovertida ou introvertida? É uma pessoa poderosa? Ela segue seu próprio caminho ou tende a se conformar com os outros? Fizemos perguntas desse tipo e, com isso, conseguimos analisar como as pessoas vistas como descoladas se diferenciam daquelas que não são. E essa diferença é a mesma entre as pessoas vistas como boas e as vistas como más? Há uma citação interessante no seu artigo, Dr. Warren, que fala justamente sobre a atitude de conter as nossas emoções, que isso pode ser legal. O que seus dados revelaram sobre isso? Isso não analisa exatamente isso, mas um dos traços que medimos foi algo como ser calmo, o oposto de neuroticismo, que é um dos 5 grandes traços da personalidade. E isso se relaciona, de certa forma, com essa ideia. Pessoas calmas são menos emocionais, menos expressivas. E se ser expressivo ou calmo fosse o que define ser cool, então esperaríamos que esse traço diferenciasse mais as pessoas descoladas das que não são, do que diferenciasse as boas das más. Mas não foi isso que encontramos nos nossos dados. Descobrimos que ser calmo estava mais associado a ser uma boa pessoa do que a ser uma pessoa descolada. E como você mencionou, isso na verdade confirma um trabalho anterior que eu e Todd Pizzuti, o outro principal coautor do projeto, havíamos feito. Nesse estudo anterior, realizamos experimentos em que variamos se um porta-voz de publicidade, por exemplo, demonstrava emoção em um anúncio, sorrindo, ou não demonstrava, com expressão neutra. E nesses estudos, descobrimos que eram as pessoas que demonstravam emoção, as que sorriam, que pareciam mais cool do que aquelas inexpressivas. Então, com base nisso e no trabalho atual, acredito que essa ideia de que as pessoas se tornam cool por reprimir suas emoções ou não demonstrarem o que sentem está equivocada. Os dados não sustentam essa hipótese. O senhor escreveu no seu trabalho que a autonomia pode fazer com que certas atitudes pareçam mais legais. Isso é muito interessante, porque parece que existe um limite sobre isso. É exatamente como algo assim deve acontecer? Há um limite para ser respeitado? Sim, então esse estudo atual também mostra que pessoas consideradas maneiras são mais autônomas do que aquelas que não são. E isso é mais verdadeiro para pessoas cool do que para pessoas apenas boas. A outra parte que você mencionou é que essa autonomia precisa ser contida ou moderada de alguma forma. E eu aprofundei essa ideia em um projeto anterior. Na verdade, meu primeiro projeto sobre o conceito de coolness foi focado especificamente na autonomia. E o que eu descobri ali foi que a autonomia é cool, mas precisa parecer adequada à cultura ou ao público. Um exemplo que eu uso bastante é o Robin Hood. Um ladrão comum também é autônomo, mas não é descolado, porque seu comportamento parece egoísta, desviado, algo negativo para todos. Já o Robin Hood é cool porque também é autônomo, mas está roubando dos ricos para dar aos pobres, ou seja, ele vai contra as normas da sociedade de uma forma que parece produtiva, benéfica ou que agrega valor. Da mesma forma, alguém que usa um novo estilo pode acabar fracassando totalmente. Se você aparecer no trabalho vestindo uma fantasia de frango, pode até ser engraçado, mas provavelmente não vai lançar uma nova tendência. Vai parecer ridículo ou tolo. Por outro lado, se você usa uma variação sutil de um terno ou mistura roupas formais com casuais de um jeito que as pessoas acham estiloso, aí você está demonstrando autonomia de uma forma mais apropriada. E isso tem muito mais chance de ser visto como cool. Professor, por que o senhor acha que essa pesquisa é tão importante, obviamente, para você? Especialmente nos dias de hoje, em que nós estamos discutindo tanto sobre o comportamento das pessoas. Comecei a estudar o conceito de coolness porque, como doutorando em marketing, percebi que muitas pessoas compravam coisas ou faziam certas coisas porque achavam que aquilo era descolado ou achavam que isso as tornaria mais descoladas. Mas quase ninguém estava estudando esse tema ou pouquíssimas pessoas se dedicavam a isso. E acho que o que venho tentando fazer é justamente entender melhor o que é ser uma pessoa descolada, como isso se diferencia de algo meramente positivo ou bom e quais efeitos isso tem nas pessoas, nas culturas e nas sociedades em geral. Dr. Warren, foi uma oportunidade incrível tê-lo aqui conosco para entender um pouco mais dos detalhes do seu trabalho. Mais uma vez, como eu disse anteriormente, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado por me receber, foi um prazer.